Olá, você ligado aqui no canal Replay com Tony Souza. Chegamos com mais uma edição do programa Prorrogação após a final da Série B do Campeonato Cearense. O Itapipoca, o garoto travesso. O Itão é campeão da Série B 2026, vencendo em casa na disputa das penalidades. No tempo normal, 1-1, nas penalidades 5-3 para o time do Itapipoca, campeão cearense da Série B 2026. E vamos à beira de campo. Já ouvi o Tony Souza, que está lá ao lado dos jogadores, dos personagens desse confronto, dessa decisão, para já repercutir esse pós-jogo, essa festa, essa celebração de campeão do time do Itapipoca. Ouvi também o lado derrotado, que é o lado do time de casa. A gente já vai lá para a beira de campo. Tony Souza, com quem você está aí nessa primeira participação aqui no Prorrogação da Decisão. Boa noite, Tony. Bom, tá ok, Leandro, amigos e amigas aqui do Prorrogação do Replay, direto do gramado da Arena Romeirão, onde terminou agora há pouco nas penalidades, Itapipoca campeão da Série B, e a gente observando a torcida. Olha ali, ó, o time de casa vai para ali, tá vendo aí as imagens, pessoal, né, recebendo aplauso ali no local de Itafura e Casiana, e o pessoal também recebendo o aplauso da torcida. Terminou o jogo, Itapipoca campeão, a torcida foi lá, já também fazendo esse momento, né? E a gente tá aqui, vamos tentar aqui ouvir o Wilson, vamos para aqui, Josué, pra gente pegar aqui, a gente tentar aqui ouvir o Wilson, que é o jogador do time do Itapipoca, né? Que tá aqui também falando, e foi um dos destaques do time do Itapipoca. Vamos aqui pra gente chegar aqui, vamos aqui ouvir o Wilson, que tá falando por aqui. Que agora sim pode falar que a missão foi cumprida e o Itapipoca é o melhor time do campeonato? Cara, eu acredito que Deus fez o diferencial nessa equipe, porque a gente consagrou essa equipe a Deus no começo da competição, né? Eu lembro como se fosse hoje, numa tarde de sexta-feira, um pastor foi convidado para ser consagrado a essa equipe, porque vinha passando por muita dificuldade, né? Vale ressaltar isso. Vem de 4, 5 anos aí batendo na trave. E coroar esse time, essa equipe com esse título, é muito gratificante, cara. Eu estou muito feliz. E também aqui quero ressaltar também a torcida de casa, fez uma festa linda aí, digna de time de Série A, né? Foi um jogo difícil, eu não senti a pressão, cara, porque a pressão eu tive quando eu tinha 8 anos de idade, que eu passei fome, cara. E o futebol ele mudou a minha vida, mudou a história da minha família. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, que tá em casa me assistindo. Isso sim foi pressão, cara, de uma enchente que eu enfrentei em 2008 com a minha família. Que eu passei uma semana dentro da escola e quando eu voltei pra casa não tinha comida, não tinha onde dormir. E saí daqui, cara, campeão cearense. Numa pressão do caramba hoje aí que a equipe do Icasa fez com a gente. Eu quero muito agradecer a Deus, cara, porque o que Deus fez com a nossa vida neste lugar hoje foi grandioso. Não tenho palavras pra descrever esse momento. É só agradecer, cara, só agradecer. Que peso tem essas lágrimas, Wilson? Cara, é de muita pressão que eu sofri durante a semana. Eu sou um cara que defendo muito as coisas que eu vejo durante esse futebol. Eu vejo as pessoas querendo humilhar as outras, cara, porque tem status, tem um carro bom, que vive num ambiente bom, na casa boa. E pra mim foi muito doído no jogo de lá ver um cidadão desse aí, que é bem quisto no futebol, bem conhecido no futebol cearense, perguntar a um menino de 17 anos quanto é que ele ganha de salário, cara. Isso me doeu demais, demais. Mas quem foi que perguntou? Foi o Cariús. Por isso a minha raiva na minha rede social, porque eu sou um cara que defende essa causa, cara. E eu fico muito triste com essas coisas. Sei que eu extrapolei um pouco, porque eu sou muito falho, às vezes, nas minhas palavras, mas infelizmente, cara, a minha criação foi essa. Você se arrepende um pouco dessa polêmica que acabou tomando, a proporção que acabou tomando nas redes sociais? Cara, a gente se arrepende por conta que quando a gente tá de cabeça quente, a gente acaba falando bobagem na internet, né? A gente sabe que a internet é um meio de situações aí que as pessoas pegam pra querer destruir a mentalidade dos outros, mas eu sou um cara muito forte mentalmente. Só Deus sabe o que eu passei pra chegar até aqui, cara. E por incrível que pareça, eu tive muitas conquistas individuais. Esse é o meu primeiro título como jogador profissional, cara.
E eu lembro de você lá no União de Brejo Santo, você esteve aqui na região do Cariri, no momento de vacas magras, hein, velho? É, cara. E nessa época minha mãe teve um problema, largar o time, voltar pra casa. Eu tava sofrendo muito, cara, naquele lugar bem. Tive que viver outros ares, me deu a oportunidade de eu ir pra fora do país. E lá, cara, Deus só disse, pode ir, meu filho, que eu estou lá te esperando, eu vou te abençoar. E foi assim que aconteceu, cara. Durante a minha carreira toda, eu pude dar uma vida melhor pra minha mãe, pro meu pai. E hoje eu continuo sendo provedor da casa, cara. Isso não tem preço. Eu queria dizer, minha mãe, que eu te amo, meu pai, eu amo minha família. Esse desabafo agora, coração aliviado. Muito aliviado, cara. Porque só Deus sabe o que eu passei essa semana, o que eu escutei na minha internet, na minha rede social. Vi nos torcedores que não sabiam realmente da história, falando que era pra gente trazer a sacola, que eles iam golear a gente aqui, mas eles não sabiam que nosso time por trás tinha um Deus grandioso, que a gente tinha total certeza que a gente ia sair daqui com o título, a gente não sabia como. Mas tá aí, a gente foi coroado com o título e glória a Deus por tudo. Houve essa motivação, isso acabou motivando mais? Sim, cara. Eu acho que, pela forma das palavras que eu escutei no meu Instagram, as pessoas elas me deram um pouco de incentivo a mais. E quando eu pisei nesse estádio, fez eu lembrar da época de que eu era criança, que eu caçava lata, que eu passei fome, cara. Mas eu nunca precisei pisar em ninguém. Eu sei que eu peguei um pouco pesado nas minhas palavras, mas é porque eu fiquei muito triste do que eu ouvi, por isso que rolou essa treta toda durante a semana. Peço desculpa pela forma que eu falei. Mas agora, cara, é comemorar, temos uma viagem aí de 13 horas. E que Deus possa levar a gente em paz e segurança pra casa. Ok, parabéns aí pela vitória, viu, cara, pelo título. Obrigado, meu irmão, agradeço por tudo. Tá aí o Wilson aqui no replay, num desabafo que você acabou pegando aqui, boa parte com exclusividade aqui no replay. E que desabafo, muitas lágrimas, realmente do Wilson, muita gente talvez não vá lembrar, mas o Wilson esteve aqui na região do Cariri, no União de Brejo Santo, União que hoje é Vila Real, né? É um time da capital que acabou atuando aqui na região do Cariri, mas agora está em Sobral como Vila Real. E um desabafo daqueles, Leandro, amigos, do Prorrogação do Replay. A gente vai tentar pegar aqui, fazer repercutir, conversar com o pessoal. Aqui estão montando agora o palco, daqui a pouco Eduardo Benjamin volta também, para a gente tentar ouvir o pessoal do Icasa, tentar ouvir também o homenageado, né, o William Basílio, o Bilinha, que é o homenageado, já que o troféu recebe o nome do William Basílio, vereador, desportista, ex-dirigente do Guarani, que está sendo homenageado. E que desabafo foi esse, hein, Leandro Santos? Tá aí, a gente já começa a prorrogação ouvindo o desabafo do Wilson, campeão da Série B junto da equipe do Itapipoca que silenciou a arena, né? No tempo normal, 1-1 nas penalidades, 5-3, o Wilson que abriu as cobranças do time do Itapipoca, convertendo, batendo forte ali a sua penalidade, sem chances para o Carlão. Mandou ali beijinhos, provocou o goleiro do Icasa, provocou a torcida e agora faz esse forte desabafo de toda essa semana de intervalo do primeiro para o segundo jogo, trazendo aí detalhes de uma polêmica que aconteceu através das redes sociais. E a gente já está de volta com o Elanardo. Ele participou do nosso Esquenta, volta agora nessa edição do Prorrogação da final da Série B cearense. Elanardo, Itapipoca é campeão da Série B e o Wilson faz aí esse desabafo todo. Como foi essa semana? A motivação desse time para jogar aqui nessa arena lotada e sair campeão. Boa noite, bem-vindo aqui ao Prorrogação, Leonardo. Boa noite a todos. A semana do Itapipoca, que eu estava mais na fisioterapia, foi uma semana boa, uma semana, como você falou, de muita motivação. E jogar com um estádio desse lotado, não tem motivação maior do que um estádio desse, né? Sobre o Wilson aí, que o Tony falou, né, que ele já esteve na região do Cariri e estava comigo na época, nós estávamos no Brejo Santo, no União. Essa história que ele comentou aí da mãe dele foi no primeiro jogo que a gente fez da Série B, na época, acho que foi 2018 ou 2017, não me lembro o ano.
Aí foi ironia do destino que se concentrou comigo no mesmo quarto. Aí eu vi que ele não estava bem, cabisbaixo, aí a gente começou a conversar sobre o que ele estava passando. Aí ele me passou a real que estava passando com ele. Aí eu fui sincero, dei alguns conselhos, porque a gente que é jogador tem que estar 100%, não pode estar 99% que você não tem condição de render. Ele dei alguns conselhos a ele. Aí esse ano, no primeiro treino, o Índio, ele e outros me chamaram para a gente conversar com os atletas. Aí a gente conversou e ele tocou nesse assunto no dia que a gente teve essa conversa. Que eu disse que o Itapoca tem muitos jogadores jovens. Eu falei para eles para escutar mais os jogadores experientes, seguir os bons conselhos dele, que a gente ia colher frutos, e graças a Deus colheu. Além da gente subir, a gente foi campeão hoje. Então, ele é um cara que, graças a Deus, é um rapaz muito humilde, que gosta de ouvir. Não conversei essa semana com ele, só perguntei se ele estava bem. Ele disse: não, estou muito bem, graças a Deus. Sobre ele, é um excelente jogador, excelente pessoa. E hoje, essa final aí foi o retrato da competição, né? Os dois times melhores decidindo nos pênaltis. Então tá de parabéns não só Itapoca pelo título, mas o Em Casa também pelo acesso. Esse é o Elanardo participando conosco. O Elanardo faz parte do elenco do time do Itapipoca. Não pôde estar aqui na arena, está participando aqui do Prorrogação. Daqui a pouquinho a gente repercute mais com o Elanardo, falando mais do Itapipoca. Mas vamos voltar à beira de gramado. O Eduardo Benjamin está ao lado do Davi, o capitão do time casiano, que conversa com a gente após essa decisão, onde o Itapipoca sagrou-se campeão da Série B cearense. Vai daí, Eduardo Benjamin, boa noite, bem-vindo ao Prorrogação. Casa, né, o Davi, o que é que passa na cabeça agora, depois de todo esse campeonato e a final da forma que foi? Cara, em primeiro lugar é engrandecer o nome do Senhor Jesus, né, porque até aqui Ele nos sustentou. É uma noite complicada, né, a gente sabe da dificuldade que a gente encontrou durante o jogo, né, e em primeiro lugar pedir desculpa ao nosso torcedor que veio aqui, fez a festa, nos apoiou do início ao fim, né, acreditou que a gente poderia conquistar esse título, né? Então pedir desculpa a eles. E agora é tranquilidade, é cabeça no lugar, né? Ver o que Deus reserva pra gente no futuro. E aí agora é a vida que segue. Você acha que de certa forma não ter ganho o título mancha um pouco a temporada de vocês? Cara, eu acho que o título seria a cereja do bolo, né? Como eu disse durante a semana, né? O objetivo que foi implantado pra gente desde quando a gente chegou aqui no Icasa foi o acesso, né? Voltar com o Icasa para a elite do futebol, para mim é um lugar que nunca deveria ter saído, né? Então a gente sai daqui com alívio de ter conseguido colocar o Icasa na primeira divisão, né? E agora a gente espera, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos dias aí, vamos ter a conversa entre a dirigência para a gente poder ver o que vai acontecer daqui para frente, mas o Icasa merece estar com o calendário cheio, né, porque o Icasa é uma equipe muito grande, mostrou o torcedor, a força do torcedor aqui dentro. Então, para mim, foi um privilégio muito grande ter vestido essa camisa. Cara, o Icasa não ganhou o título, mas o objetivo que era o principal era o acesso. Vocês têm noção do tamanho que vocês conseguiram aqui? Porque foram 3 anos de muita luta e 3 anos muito amargos e vocês conseguiram, né, em 2026. Vocês têm a noção do tamanho do feito que vocês fizeram aqui nesse ano? Cara, o acesso foi inexplicável, né? A sensação ali da gente conseguir colocar o time na primeira divisão, como você mesmo disse, né? Se eu não me engano, foram 4 anos, né, do Icasa nessa luta na segunda divisão, que para mim é inadmissível o Icasa estar na segunda divisão, né? Com a força que tem aqui dentro aqui de Juazeiro, tanto dentro quanto no cenário do futebol brasileiro, né? Então, como eu disse, né? A gente é uma noite para se esquecer. Né, a gente sabe que é muito complicado, né, perder um título aqui dentro de casa, diante do nosso torcedor. Mais uma vez eu peço desculpa ao torcedor. Né, a gente precisava muito dessa vitória, né, não só para eles, mas para a nossa família também, que acompanhou a nossa trajetória aqui no Icasa, né, que foi de muita luta desde o início, quando a gente chegou aqui em fevereiro. Né, mas está todos os atletas de parabéns, né, comissão técnica, diretoria, o presidente, né, que honrou com tudo que foi combinado. Então agora como eu te disse, né, agora é descansar e ver o que Deus reserva para a gente no futuro. Caso o Icasa jogue no segundo semestre a Faris Lopes, por exemplo, podemos esperar o Davi aqui no Juazeiro ainda? Cara, eu vou te confidenciar bem sinceramente, cara, eu quero muito poder vestir essa camisa novamente, que foi um lugar que eu fui muito bem acolhido, né, tanto pelo clube, tanto pelo povo cearense, que
apaixonei no povo cearense, um povo muito acolhedor, né? Então, cara, eu espero muito poder vestir essa camisa novamente, mas como eu disse, deixo nas mãos de Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós. Obrigado, Davi. Tá aí, Leandro, a fala do capitão do Icasa, pode ser que caso o Icasa jogue a Fares Lopes no segundo semestre, Davi possa ser o capitão novamente da equipe. Aí o capitão Davi se desculpando com o torcedor icasiano, né? Pedindo desculpas por não ter conquistado esse título aqui na Arena. O torcedor icasiano marcou presença em grande número. O time do Icasa saiu na frente com o gol do Edson Cariús, mas acabou sofrendo um empate. Não teve aí a categoria de marcar o segundo gol. Criou até algumas chances. Muitos lances também de reclamação ali de faltas próximas à área. Alguns toques de mão que o pessoal do Icasa ficou reclamando. O árbitro mandava seguir. Mas aí na decisão das penalidades, o Itapipoca acabou sendo superior também, converteu todas as 5 cobranças. O Icasa acabou perdendo a primeira cobrança com o Gabriel. E aí o Itapipoca é o grande campeão dessa Série B do Cearense. Mas o Davi já fica à disposição. Já diz que quer realmente voltar a vestir a camisa do time do Verdão do Cariri, que agora vai começar a pensar no seu futuro, segundo semestre, se tem interesse de participar da Taça Fares Lopes, e já começar a planejar a Série A do Campeonato Cearense de Futebol. A gente volta aqui a conversar com o Elanardo. Elanardo, o time do Itapipoca, uma das falas do Wilson, até mesmo na transmissão, um time que no começo não era tido como favorito ao acesso. E aí foi fazendo a sua história, conquistando os pontos, garantindo logo de cara a sua classificação antecipada, desbancando outros favoritos, né, como o próprio Crato no jogo do acesso, e vencendo o Icasa aqui na Arena Romeirão. Qual foi o segredo desse time para a conquista do acesso e do título, Leonardo? O que é que você pode falar da convivência ali com o grupo nessa caminhada de Série B cearense, Leonardo? Pela convivência, o que eu via no nosso grupo, a união, a humildade, não tinha vaidade no grupo, que é o primordial, né? E antes da competição, eu e o presidente, a gente sentou e conversou, aí refletiu os anos anteriores, o que foi que acontecia, o que foi que faltou, aí a gente conversando, sempre tinha uma coisa, faltava o quê? Tipo do ano passado que eu disputei, a gente começou errado, era um presidente, aí depois ficou mudando isso e aquilo, queira ou que não queira, alguma coisa que começa errado, no final tende a dar errado. Aí esse ano a gente foi, sentou, começou tudo certinho, não deixou faltar nada, e graças a Deus, o grupo que a gente montou foi um grupo muito bom, não só em termos de trabalho, mas em termos de dedicação, em termos de união dentro de campo. Tipo, se tivesse um atleta que tivesse alguma dificuldade, passando em casa, as coisas, a gente ia lá, se reunia e tirava toda aquela preocupação do jogador em casa para estar 100% focado no nosso objetivo, que era sempre, desde o primeiro dia que a gente se apresentou, colocou na cabeça, a gente vai subir, esse ano vai ser o nosso ano, e graças a Deus, Deus foi lá e nos honrou. Não só com o acesso, coroou hoje com o título, né? É isso. Então, o grupo foi o fator primordial para esse título do time do Itapipoca. Enquanto o Leonardo falava, a gente via aqui as imagens, o time do Icasa já recebendo as medalhas, o pessoal já está recebendo direto para os vestiários, já não permanecendo mais em campo. Daqui a pouquinho é que é a vez do Itapipoca subir aí nesse palco e receber as medalhas de campeão, também o troféu em homenagem ao William Basílio Bilinha, né, um vereador aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Esse é o programa Prorrogação, repercutindo aqui essa grande decisão do Campeonato Cearense Série B. O pessoal vai aqui mandando as mensagens. O Aécio Ramalho, essa desgraça desse camisa 9 que perdeu o pênalti, não era nem para estar no elenco. O pessoal está na bronca com o Gabriel Guimarães, que acabou desperdiçando a penalidade. Cícero Vieira e Casa Leandro. São alguns dos recados mandados aqui no nosso chat. A gente volta ao gramado com o Tony Souza, que traz aí mais entrevistados do nosso Prorrogação. Daí, Tony.
Leandro, a gente está aqui no gramado do Romeirão, time de Casco Livre recebendo as medalhas de vice-campeão, que é ao lado do técnico Raimundo Wagner. Não veio o título, Raimundo, mas como é que você avalia essa participação e até o desenvolvimento do time nessa decisão, Raimundinho? Antônio, a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Porque o objetivo maior e a busca que a gente queria é o acesso, né? Uma equipe com essa torcida, um clube com essa torcida não podia ficar fora de uma primeira divisão. Então o objetivo primeiro era esse, claro que a gente veio trabalhamos para ser campeões, mas infelizmente não deu, né? Mas o trabalho no geral foi excepcional, principalmente chegar nessa arena, jogar com o apoio de uma torcida dessa era tudo que a gente queria para nossas vidas. Chegamos hoje já com acesso, infelizmente o título não veio, mas acho que todo mundo está de parabéns, atletas, diretoria, comissão técnica, principalmente a nossa torcida. O que é que você acha que foi determinante para que o time não conseguisse a vitória dentro de campo, durante o jogo? Eu acho que a gente criou muito, né, Tony? Claro que no final a gente teve que se lançar mais. Alguns jogadores se desgastaram durante o jogo porque se empenharam, buscaram todo o tempo. Acho que a gente criou muito, né? Infelizmente não conseguimos fazer gol, as bolas paradas estavam entrando, mas nós não estávamos atacando como a gente treinou. E assim, é detalhes, né? Eu acho que faltou alguma coisa para a gente chegar ali e concluir, né? Fizemos o gol, mas tomamos o gol muito cedo, não deu tempo nem se organizar, né? Mas volto a dizer, cara, acho que a importância desse acesso, principalmente para a minha carreira, volto a dizer, por ser um cara da casa, foi muito, muito gratificante, né? Agradeço muito a Deus por esse momento, porque de ver uma massa dessa aqui, voltando à primeira divisão, era tudo que nós queríamos. A sequência das penalidades, foram os jogadores que escolheram, a comissão técnica, como é que foi essa sequência? De quem batia primeiro e a sequência? Tony, a gente tinha alguns jogadores, nós passamos, acho que ninguém treinou mais pênalti que a gente, isso eu posso garantir. E oscilou nos pênaltis, né? Alguns jogadores terminaram muito cansados, pediram para não bater, porque estava muito cansado. Procuramos colocar os três que tinham mais descansado e o Edson e o Cássio ficar por último, né? E assim, agora cresce um monte de coisa, mas infelizmente a gente já viu grandes jogadores perder pênalti, né? O Gabriel é um cara que bate bem, ele bateu bem durante a semana toda. Nós treinamos semana passada porque a gente vem dos mata-mata, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu passar, isso não conseguimos ganhar e infelizmente vai ficar sempre principalmente os contra, né? Que não suportam ir casar na primeira divisão. Mas a gente está feliz com tudo, a gente queria chegar aqui, chegamos com a maioria da torcida nos apoiando, entendeu, né? Que o maior era o acesso, então agora é agradecer a Deus, pensar no futuro que vai acontecer. Espero que o Icasa volte para a Série A e permaneça por muito tempo lá, comece a entrar nas competições nacionais, porque essa torcida merece. Obrigado e parabéns pelo acesso, Raimundo. Um abraço, Tony. Tá aí o Raimundo Wagner, técnico Raimundo Wagner, e aqui, Leandro, a gente já observa, tá bom, o pessoal aqui do Itapipoca chegando para receber aqui as medalhas. Daqui a pouquinho o pessoal vai também receber o troféu de campeão da Série B do Campeonato Cearense, troféu que leva o nome de William Basílio. Informação no oferecimento de Prazeres da Carne e Canete Salviano Embalagens. Leandro, e olha a alegria aqui da galera, ó. Do Itapipoca já recebendo ali as medalhas. Fazendo aquela livezinha no Instagram e comemorando bastante. Tá aí a galera do Itapipoca, o Itão, o garoto travesso fazendo a festa aqui na Arena Romeirão. O Tony ouviu aí o Raimundinho, o pessoal do Itapipoca tá aí já comemorando. Daqui a pouquinho a gente tem imagem do time do Itapipoca recebendo o troféu. O Wilson deve ser o capitão, né, que vai receber o troféu. Eu pergunto a você, Leonardo, você acha que esse gol rápido do time de Itapipoca com o Cláudio Júnior foi primordial para o time não sofrer a sequência ali do gol e ter um Icasa pressionando ainda mais, conseguir responder rápido? Você acha que foi assim primordial para a estratégia do Dema nesse jogo, Leonardo? Com certeza, o gol em sequência foi muito bom. Eu conheço a torcida do Icasa, torcida que eu gosto muito, tenho um apreço muito forte pela torcida. Se a gente não tivesse conseguido fazer logo esse gol, com a pressão da torcida, depois seria muito difícil, mas graças a Deus deu certo fazer logo em sequência. Jogar aí no Romeirão com essa torcida, Olha, Leonardo, tá aí a imagem, o Índio, o Fábio
de toda a turma do Itapipoca, erguendo o troféu, celebrando a conquista, campeão da Série B Cearense 2026. Uma homenagem ao William Basílio, o Bilinha, apareceu ali também no canto da tela. Para coroar a campanha do time do Itapipoca, para soltar o grito de campeão. Daí o elenco do Garoto Travesso, campeão da Série B Cearense, fazendo a festa, o time do Itapipoca, conquistando pela terceira vez o título de campeão da Série B do nosso estadual. Carlos André mandando aqui a mensagem, vai Itapipoca, campeão. E aí você acompanhando a festa da garotada, o Garoto Travesso com o troféu de campeão em mãos, celebrando aqui no gramado da Arena Romeirão o título. Fábio Deoz, o goleiro da equipe, ao lado do Índio, demais jogadores. Índio que passou uma parte da Série B ausente do elenco também, né? Estava machucado. O Cláudio Júnior, autor do gol do empate. O pessoal aí fazendo aquela foto, a foto que vai ficar para a história, para celebrar esse título aqui na Arena. O Elanardo falando da importância aí do gol rápido, né? A resposta rápida, Elanardo. E pelos lados do Icasa, o que é que você acha que faltou para o time do Verdão? Você já defendeu, conhece bem, falou dessa questão do apoio da torcida. O que é que você acha que faltou para o Icasa conseguir no tempo normal chegar a esse gol da vitória, Leonardo? Eu acho que faltou o que o professor Raimundo Wagner falou, né? Trabalhei com ele já lá no Atlético, excelente profissional. Faltou finalizar mais, né? Fazia todas as jogadas, criava, mas o principal, que é o último chute, né? A finalização, estava, às vezes pecava e não fazia, né? Tivera maior volume de jogo, mas não conseguia concluir em gol. Isso faltou um pouco deles, né? Por estar jogando em casa, diante da torcida, Romeirão lotado, eu acho que faltou um pouco disso. Mas finalizar a bola em gol. E foi um lance, na verdade, um jogo com um gol para cada lado e com lances perigosos para cada lado. O time do Itapipoca mandou uma bola na trave, o time do Icasa também teve situações de acertar a trave, uma bola também no travessão. O último lance do jogo, o Ebert ficou cara a cara com o Carlão para fazer o gol da vitória, mandou para fora. Então foi um jogo aberto, das duas equipes buscando o gol. A gente viu que o Itapipoca deu só para se defender. Oi, Leandro. Fazer o gol. Vamos ver se o Tony tem mais alguém lá embaixo para conversar com a gente aí após a entrega da premiação. Leandro. O pessoal do Itapipoca aí fazendo a festa, todo mundo agora fazendo a sua foto. Você acompanha o Índio Potiguar, um atacante. Podemos ouvir o Tony? Vamos lá, no gramado com o Tony Souza trazendo mais participações. Tony Arraiana já mandou uma mensagem aqui. Não esqueça da camisa da Arraiana, Tony Souza. Tá ok, Leandro. Inclusive falei com o Edson Cariúza aqui, ele disse preocupação que até a camisa da Arraiana vai conseguir a camisa da Arraiana sim. Aqui ao lado do Cláudio Júnior, que tentou esse acesso por 2 anos seguidos com o time do Icasa. Não conseguiu acesso. Eis que vem ele pro Itapipoca, consegue o acesso, o título e ainda faz o gol contra o Verdão do Cariri. Que tarde e noite é essa para você, hein, Cláudio Júnior? Parabéns pelo título. Obrigado. Primeiramente agradecer a Deus, a todos que fazem o Itapipoca, diretoria, comissão, torcedor, a toda a minha equipe. Desde o começo a gente vem trabalhando forte. Fico feliz, né? O Icasa é um clube que eu amo, que eu levo pro resto da minha vida. Fui muito feliz aqui. Infelizmente, em 2024, perdi aqui no jogo do acesso, mas fico feliz pelo acesso conquistado esse ano com eles. E com todo respeito, Romeirão é minha casa. Fico feliz pelo gol, mais feliz ainda pelo título. Agora agradeço a todos e que agora é comemorar.
E tamo junto aí, Tony Souza. Cara, o que foi assim determinante para o time conseguir segurar esse empate? Teve algum setor motivação? As redes sociais foram movimentadas demais. E assim a gente dizia, pô, não tem rivalidade entre Casa e Itapipoca. Mas a rede social aconteceu de tudo essa semana. Como foi esses bastidores para vocês, esses treinamentos lá em Itapipoca? Sabemos que ia ser 2 jogos completamente difíceis. A questão dessas redes sociais eu evitei estar olhando, evitei me envolver, que não cumpri a briga. Só trabalhei para mim, trabalhamos forte a semana toda. Sabemos que aqui ia ser uma guerra. Sabemos que a equipe do Icasa era qualificada. Sabemos que ia ser um jogo completamente difícil, igual como foi. E agora é agradecer a Deus, louvado seja Ele e parabenizar a todos. Tanto a nossa equipe, como a boa equipe do Icasa, que conquistou o objetivo que era subir, mas o título é nosso. Você, inclusive, não comemorou, assim, foi meio discreto na comemoração. Foi realmente pela passagem que você teve aqui no Verdão? Foi, com certeza. Eu respeito o Clube Icasa, que é um clube que eu levo pro resto da minha vida. E respeitei, né, como sempre. Ninguém sabe o dia da manhã. Mas fiquei feliz em marcar aqui, feliz por ser campeão e feliz também por o Icasa ter conquistado esse tão sonhado acesso, que as 2 equipes vinham sofrendo muito há uns anos atrás, mas esse ano, glória a Deus, as 2 equipes subiu e melhor ainda que a gente ficou com o título. Tá, ok, parabéns, cara, pelo título, pelo acesso. Cláudio Júnior, aqui com a gente, teve no Icasa no passado, não tão distante, né? 2024, 2025, bateu na trave, mas tá aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, o Marlon tá aqui, eu vou deixar Eduardo Benjamin trocar umas ideias com o Marlon, que foi, olha, se teve uma personagem dessa decisão, foi o Marlon. E o Eduardo vai explicar melhor essa história, porque esse cara foi personagem direto no... aquela Lailoa, hein, Eduardo Benjamin? Fala aí com o Marlon. Exatamente, Tony. Vou aqui falar com o Marlon. É um título... Vocês têm noção do feito que vocês fizeram nessa tarde/noite aqui? Porque a última vez que a equipe participou e jogou a Série A foi em 2017. Então vocês têm a noção do feito que vocês fizeram nessa noite? Cara, a gente imaginava, porque a gente ora... A gente coloca Deus em primeiro lugar, principalmente desde o início da competição. Foi a mão do Senhor que nos conduziu até aqui. E como eu falei numa entrevista anteriormente, quando a gente coloca Deus no começo, Ele cuida do fim. E não tinha palco melhor do que hoje, né? Tarde para noite, o que a mão do Senhor fez na equipe do Itapipoca. É só agradecer, gratidão a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar disputando uma final, junto com meus companheiros. Levar essa taça para Itapipoca significa muita coisa para a cidade, porque é uma cidade apaixonada pelo clube, vinha sofrendo, mas para a honra e glória do Senhor a gente conseguiu um feito muito, muito gigantesco para a cidade. Então é só gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida e com certeza a cidade de Itapipoca está esperando a gente para poder comemorar junto. Cara, o que foi que passou na tua cabeça ali na hora de efetuar o pênalti? Porque você passou um tempinho ali antes de ir à bola, veio um pouco a noção de como foi o primeiro jogo e a questão de ter perdido o pênalti também na partida de ida? Eu vou te explicar a diferença do primeiro pênalti para o segundo. Toda vida que eu vou bater em uma bola parada, eu oro. E por incrível que pareça, no jogo lá eu não orei. E nesse jogo o Senhor, o Espírito Santo me passou uma tranquilidade tão grande, cara, que é uma paz que excede todo o entendimento, que é inexplicável. E antes de eu fazer aquela caminhada para bater o pênalti, eu orei, entreguei na mão do Senhor. Por isso que eu demorei tanto ali. Não foi para tirar a concentração de ninguém, não foi para, sei lá, mas foi somente orando, entregando ao Senhor aquele momento. Porque justamente, queira ou não, passa na sua cabeça a primeira penalidade, mas Deus foi tão maravilhoso na minha vida que Ele me conduziu para poder mudar o canto. Claro, esperei o goleiro escolher o lugar para onde ele ia cair e para a honra e glória do Senhor consegui concluir e ajudar meus companheiros e a cidade de Itapipoca a conquistar esse grande título que é ser campeão. Diante de todos os confrontos, o Icasa foi a equipe mais difícil que o Itapipoca enfrentou? Cara, com certeza, porque para se chegar numa final... você tem que ter mérito. Então o Icasa chegou aqui, foi por méritos, fez sua bela campanha, conseguiu seu acesso,
Já tive outras oportunidades de jogar contra o Icasa, sei da história do clube, mas o Itapipoca merecia sair daqui vitorioso, sair daqui com o título, porque como eu falei, cara, muitas pessoas apaixonadas por este clube e pelo que a gente vinha fazendo durante a semana, durante o campeonato inteiro, a gente merecia. Então foi do jeito como Deus conduziu, como Deus escreveu, porque já estava escrito. E como eu falei, é só gratidão a Deus pela oportunidade de vivenciar isso novamente na minha vida. Marlon, para terminar, na partida de ida, os torcedores do Itapipoca encheram o estádio e vocês sentiram um calor humano ali. Como é que é ganhar um título sem ter a torcida por perto de vocês? Pelo contrário, ter o estádio lotado de verde para torcer contra vocês. Eu estava até conversando com o Kissin ali, a gente está até ansioso já para poder chegar na cidade. Se a gente pudesse estralar o dedo e aparecer na cidade de Itapipoca, a gente faria isso agora. Mas não tem como, né? Não tem como nem de avião, mas eu tenho certeza que a torcida, agradecer mais uma vez o prefeito que disponibilizou um telão no meio da cidade, o torcedor compareceu, parabéns torcedor, porque mesmo estando de longe, vocês mandaram essa energia positiva pra gente e retribuir todos vocês com esse título é muito gratificante, prazeroso para vocês. Espero que chegar na cidade de Itapipoca, tem uma festa preparada porque a gente merece. Obrigado mais uma vez e o nome de Deus é glorificado mais uma vez. Obrigado, Marlon, parabéns pelo título. Tá aí, Leandro, a fala do jogador que efetuou o último pênalti do Itapipoca que deu a vitória. Pera aí, Leandro. Leandro, deixa eu aproveitar aqui, Leandro, rapidinho aqui. Vou pegar o Rafa, vem pra cá, presidente também. Roberto Dinamite também tá por aqui. O Rafa, cara, Rafa Quixadá. O Rafa é um cara, pega aqui, Eduardo, por favor. O Rafa teve no Quixadá, na terceira divisão, ganhou do Crato. Na segunda divisão, o homem já estava virando carrasco do Crato. E gosta do acesso, ele está só em time que gosta de acesso. E mais um acesso agora para o currículo, hein, Rafa? Viu, Tony? Primeiramente, boa noite, agradecer a Deus por a oportunidade. E é sempre bom a gente estar chegando no final da festa, que é como acesso, e a gente coroou agora com o título, é sempre prazeroso. E você falando em negócio do Crato, é a terceira vez que eu tenho acesso do Crato, né? Aí, sem soberba nenhuma, posso considerar o carrasco, né? Vou dizer os caras, quando for jogar, eles dizem, Rafa Quixadá tá do outro lado? Não, vamos botar pro outro lado, é o jeito. Valeu, Tony. Resenhar a parte, só agradecer mesmo. Parabéns, viu, cara, pelo acesso, pelo título. Obrigado. E agora é só desfrutar desse momento, que não é todo ano não, né? Mas eu tô a terceira vez seguida, prazeroso muito demais, Tony. Valeu. Vem cá, chega, Índio. Rafa tá por aqui. Índio, vem cá. E o Índio é ex-jogador do Crato, cara. E também tá aqui comemorando mais um acesso. E você é um cara que também conhece aqui a região também, com 3 acessos seguidos, hein, Índio? Na verdade, o 11º, né? Na minha carreira. Não, tô dizendo seguido, macho. Seguido. Eu quero estar 11 acessos seguidos. Homem guloso também. Não, glória a Deus, né? A gente fica feliz demais. Acho que a gente foi coroado agora no final. A gente sabia que o jogo aqui era dificílimo. O Icasa é uma equipe super qualificada, aí uma festa bonita da torcida. Mas era para ser nosso, né? E Deus abençoou. Deus não é um Deus que faz pela metade, Ele faz completo. E a gente colocou Ele desde o início na frente e hoje Ele nos coroou com esse título. Tem um gostinho especial, vem pro Romeirão. A torcida toda contra, cara, mas fez uma grande festa. Dá um gostinho especial, um título assim? Ah, com certeza, né? A gente sabe que jogo assim é jogo grande. Né, uma festa muito bonita da torcida do Icasa, dá até os parabéns. E até a Icasa é uma equipe qualificadíssima, né? Provou isso durante a competição. E a gente era franco atirador, né? A verdade é essa, né? A gente sabia que a gente não é o maior investimento da competição, né? Então a gente sabia que era um jogo difícil, complicado, mas nosso grupo foi feliz, a gente conseguiu fazer um baita jogo e no final fomos coroados. Então, feliz demais, né? Agora levar essa taça lá para Itapipoca e comemorar. Ok, parabéns aí. O Rafa Quixadá, o Índio também por aqui. Deixa eu falar aqui, aproveitar com o presidente. E olha o que a gente o Elanardo tá no ar, né? O Elanardo tá também com a gente, que é jogador do Quixadá, viu, gente? O Elanardo é jogador, mas se machucou, acabou não ficando. O Elanardo acabou dando uma plazinha com a gente como participante especial aqui do Prorrogação, Nego. O Nego que é presidente do Quixadá. Assumiu, não está com muito tempo, imaginava assumir, aliás, o Itapipoca, que é o Rafa Quixadá ali, o Índio passou também porque já estava o Quixadá na cabeça. Ô Nego, você assumiu, não está com muito tempo o Itapipoca, imaginava assumir o time e de repente ter um acesso, um título como o que você conquistou agora? Tony, boa noite, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Tony,
A gente está no terceiro ano, entrando no quarto ano de trabalho. A gente começou em 2023. Em 2023 a gente, sem muito tempo de montagem de grupo, conseguimos chegar nas quartas de finais, uma derrota para o Horizonte bem dolorida. 2024 a gente bateu na semi contra o Tirol. 2025 batemos na semi contra o Maranguape. Mas assim, a gente sempre fala junto com os atletas, junto com todo mundo, que tudo no tempo de Deus. No quarto ano a gente chegou, conseguimos aqui um tricampeonato de segunda divisão para o Itapipoca. Parabenizar também aqui, principalmente a torcida do Icasa, Tony, que fez uma festa linda. A gente tem um respeito muito grande pelo Icasa, que é um grande clube, não só do estado do Ceará, mas também do futebol nordestino e brasileiro. Mas devagarzinho, Tony, a gente está botando o Itapipoca no caminho certo. Nós temos, no próximo ano nós terminou o acesso, a gente já começou o planejamento para o próximo ano, entendeu? A gente deve permanecer com alguns atletas desse grupo. A gente deve permanecer aí com, a gente não sei um valor total, mas uma espinha dorsal do elenco. E junto com a nossa categoria de base, Tony, que inclusive hoje aqui a gente tinha 2 no final, que até bateram o pênalti, o Augusto, o zagueiro, o David, o atacante, entrou o Juan também de segundo tempo. Meninos que são oriundos da base, então, são da nossa gema. E só parabenizar a todos, Tony. Graças a Deus a gente conseguiu esse título. Entendeu? Parabenizar os atletas, parabenizar a comissão, a nossa torcida, o Tony, que estava em peso lá na praça, na Praça dos Três Climas, torcendo por nós. E graças a Deus a gente conseguiu se sagrar campeão. E amanhã comemorar e a partir de terça-feira a gente já começa o trabalho visando 2027. E a Farisópolis? Não vai participar da Farisópolis, não? Estamos bem confiantes com relação a isso, mas nós temos algumas reuniões com relação ao nosso campo, que deve passar por melhorias, entendeu? Aí a gente vai ter que sentar para conversar como que nós vamos fazer. Ainda não é uma certeza, eu quero muito participar, mas a gente precisa ter campo para jogar, entendeu? Você dá uma melhorada no gramado, porque muita gente critica, às vezes, os gramados do nosso futebol cearense. O Período Teixeira também está no meio dessas críticas, então é fazer o gramado melhorar para a primeira divisão. Exatamente, a gente já recebeu alguns pedidos da federação para melhorias e a gente quer dar uma qualidade melhor de jogo, não só para o adversário, mas também para os nossos jogadores, entendeu? Porque também dificulta o jogo, nós temos um time muito técnico. Mas no nosso campo, acho que você vê aí nas transmissões, você não esteve lá agora, mas a dificuldade de a bola correr com tranquilidade, entendeu? Lógico, lá a gente é muito forte porque a gente conhece o campo, então nós sofremos menos, mas a tendência é que tenha uma requalificação no gramado. E alguns setores lá do campo também nós precisamos, eu até já cobrei o nosso prefeito, que é o nosso mandar aqui, o Felipe, né? O Felipe Pinheiro, mandar um abraço para ele também, nosso secretário Josa, que ficaram na torcida lá, já me mandaram mensagem parabenizando. Mas assim, essa conquista só é possível pelo trabalho deles. Se eles não der a estrutura que a gente precisa, a gente não consegue colocar em prática o que a gente está vendo aqui hoje, entendeu? Então assim, mandar um abraço para ele e dizer que nosso estádio é um estádio muito bom de frequentar, mas também nós estamos precisando aumentar na questão de quantitativo, porque tem jogo que não está cabendo, Tony. O jogo contra o Crato foi um exemplo disso, a gente ficou torcida muito apertada e assim, a gente quer crescer não só dentro de campo, mas também fora de campo, se Deus quiser. Obrigado aqui o presidente. E o Felipe Pinheiro pipocou no outro jogo, estava na festa Santo Antônio, que eu vi lá no pau da bandeira de Santo Antônio, viu? Foi, ele disse que ia subir aqui na casa do Crato, mas graças a Deus deu tudo certo, entendeu? E graças a Deus hoje o Itapipoca volta para a elite, assim, a gente, lógico, o primeiro trabalho é brigar para se manter na primeira, depois a gente começa a vislumbrar outras situações. Então, okay, obrigado aqui também ao presidente. A sua camisa que eu prometi, tá entregue, que já era para me ter. Essa aqui eu vou apresentar o replay, camisa nova, então. Pronto, essa daí é do acesso e do título. Primeiro, obrigado aqui pro Nego, ganhando aqui a camisa do Garoto Travessa, rapaz. Ó, camisa aqui do Garoto Travessa, agradecer aqui o presidente, né, mostrando a força do futebol do interior. Pegar aqui o Samuel, obrigado, viu, presidente? Conversar aqui com o Samuel, outro ex-jogador do Icasa, que consegue o acesso e o título contra a sua ex-equipe. Essa lei do ex tá meio fogo aqui, hein, Samuel? Parabéns pelo título. Primeiramente agradecer, Tony, a Deus, porque sem Deus a gente não tinha conseguido nada. Fiquei muito feliz pelo Icasa ter subido, é uma equipe grande que merece estar na primeira divisão, é uma torcida incrível. E Tony, a gente sabia que o jogo ia ser difícil aqui hoje, mas a gente veio com propósito e Deus nos honrou. É a lei do ex, como tem um ditado, né? Sempre funciona. Agradecer a todo apoio, a
minha família, minha namorada e ao presidente, todos os jogadores são merecedores demais. Só Deus sabe quanto que a gente rala, quanto que a gente batalha. A gente enfrentou 2 equipes daqui muito qualificadas e Deus foi maravilhoso e a gente conseguiu o acesso em cima do Crato e agora se campeão em cima de casa. Teve um gostinho especial? Assim, Tony, só Deus sabe, você estava presente no ano passado, o fato que aconteceu. Pensei em parar, porque fiquei muito triste, queria muito acesso com a equipe do Icasa, mas não consegui. Mas Deus me deu força para continuar, Deus me deu força para não desistir do meu sonho. E quis, propósito de Deus, que eu voltasse aqui e fosse campeão. Mas sempre respeitando, como eu falei, a equipe do Icasa, muito feliz pelo acesso, estava torcendo por eles. E afinal, quem ganhasse merecia, porque os duas equipes não chegou na final à toa, né? Só parabenizar e agradecer muito a Deus e a família. Obrigado de verdade, viu? Ok, parabéns aí, Samuel, pelo acesso, pelo título. Zagueirão do Garoto Travesso, que também esteve aqui pelo Verdão. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Fábio Deoz, Leandro. Tá? Eu quero ouvir o Fábio Deoz daqui a pouquinho. Ele está até aqui atrás, porque me chamou a atenção, na hora que ele defendeu o pênalti, ele ficou sozinho e acabou falando, assim, tava como se fosse fazendo oração. Eu quero conversar, trazer um pouquinho essa situação para ele. Mas daqui a pouquinho eu chamo, então, para a gente poder falar aqui com o Fábio Deoz. Tá bom, Leandro? Beleza, tá aí o Tony Souza ouvindo os personagens dessa decisão, o título da equipe do Itapipoca, aqui no programa Prorrogação do canal Replay com Tony Souza, que conta com o apoio de Prazeres da Carne, o melhor local aqui na região para você provar das delícias da culinária caririense, é o Prazeres da Carne. Conosco também Salviano Embalagens, a COA, Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Biorregião do Araripe, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, Diniz Supermercados, Perboni Brasil e Icanete. O pessoal vai aqui mandando as suas mensagens. A Maria Lucirene manda aqui que essa entrevista desse jogador que chegou a chorar por conta das humilhações sirva para os demais. Humildade acima de tudo, orientar assim os jogadores que estão chegando. O Eldson fala aqui da questão das penalidades, dos toques de mão que o pessoal reclamava ali nos lançamentos na área realizados pelo time casiano. Ele está aqui dizendo que foram uns 4 pênaltis. O último cara segurou a bola na área. E aqui a gente tem mais mensagens. A Sandra Hermínia, tô feliz demais pelo Itapipoca, mereceu. O Icasa já se declarava campeão e isso fez ele cair. Gildásio Furtado, parabéns ao Itapipoca pelo título, merecido. Esses caras foram guerreiros demais. O Vandim, Juazeiro, Ceará, é a primeira divisão do Campeonato Cearense de Futebol em 2027. Guina Vieira, o Icasa entrou de salto alto, parabéns Itapipoca, mereceu. Edson Lima, diretamente de Chapecó, Santa Catarina, torcedor do Itapipoca. O pessoal comentando aqui da festa que quer fazer com a torcida, Leonardo. Como deve estar a cidade de Itapipoca, como está o torcedor do Itapipoca. O pessoal aqui também parabenizando, reconhecendo a festa feita pelo torcedor icasiano. Mas como está o torcedor do Garoto Travesso nesse momento, após esse título, Leonardo? Muito feliz, né? Não só pelo acesso, mas pelo título, né? Desde 2017 sem disputar uma primeira divisão. A torcida está só à espera aqui do torcedor para comemorar junto com eles. Os jogadores devem chegar amanhã pela manhã e com certeza aqui na cidade, provavelmente o prefeito vai fazer a festa diante da torcida e de todos os jogadores, que queira ou que não queira, eles merecem comemorar muito pelo que passaram nessa competição, né? Foi uma competição muito dura, muito árdua, muita gente duvidando deles e graças a Deus no final deu tudo certo. Não sei se você percebeu, todo jogador na entrevista, a primeira coisa que eles falam, agradecer primeiramente a Deus. Então todo mundo no mesmo barco, mesmo linguajar, e foi isso que aconteceu também dentro de campo, era todo mundo junto e unidos, e Deus abençoou a todos. É um time que demonstrou fé nessa conquista do título, né? Realmente, os jogadores do Itapipoca sempre falando o nome de Deus, entregando a ele esse título conquistado. A parte religiosa também é importante, né? Na vida do jogador de futebol, eles sempre consideram bastante esse aspecto. O time do Itapipoca conquista essa vitória, e aí, como falou o presidente, agora é correr atrás também de melhorar as condições do estádio, hein, Leonardo? Até porque
são jogos importantes, é elite de futebol cearense, hein, Leonardo? Com certeza, essa semana eu estive com ele, foi o que ele mais falou, que o pessoal da federação já vinha nessa semana que vem falar com o prefeito a respeito do estádio, da melhoria não só para o Itapipoca, mas para toda a equipe que vai vir jogar na primeira divisão próximo ano. Eles estão muito preocupados com isso e devido, como ele até deu a entrevista, possa não disputar a Fares Lopes devido ao estádio, que vai ter essa paralisação para a reforma principalmente do gramado, né? Gramado que é extremamente importante, né? O campeonato cearense acontece no período do ano ali que também acontecem as chuvas no nosso estado, acaba que atrapalha um pouco. A gente vê aí o Quixadá, que esse ano na elite acabou sendo prejudicado pelo gramado, né, do Abelhão. O time às vezes apresentava o melhor futebol jogando como visitante, em casa não conseguia ter o mesmo desempenho. Enfim, são situações que precisam ser vistas pensando na elite do nosso futebol. E o Tony tá lá, ao lado do Fábio, o arqueiro do time do Itapipoca, disse que queria ouvir o Fábio, agora ele vem aí ao vivo com a participação do camisa 1, goleiro da equipe do Itapipoca. Vai daí, Tony Souza. O gramado da Arena Romeirão ao lado do Fábio Deoz. E o Fábio Deoz é conhecido aqui da região do Cariri, porque ele veio primeiro para o time do Icasa, ficou quase no acesso. Ano passado veio para o time do Guarani, acabou saindo antes, que recebeu uma proposta melhor do futebol do Piauí. E aí voltou para o futebol cearense, chegou a participar algumas vezes no Prorrogação, conversando conosco, inclusive quando ele chegou para o Itapipoca, também durante a semifinal também chegou a conversar conosco. E agora está aqui novamente, mas numa outra situação, hein, Fábio? Ali você falava, expectativa, agora não, é campeão. Que sensação, o que representa esse título para você, depois de 2 anos em equipes diferentes e ficando no quase? Bom, eu acho que estou muito feliz, mas eu acho que a persistência realmente venceu. Como você falou, eu passei aqui nas grandes equipes e não pude, né, ter realmente o acesso, não pude ser feliz. Hoje, vestindo a camisa do Itapipoca, mostrei mais uma vez o meu trabalho, um trabalho de longa data, e pude ser muito feliz. Fui bem recebido na cidade, uma cidade maravilhosa, uma torcida imensa. E assim, cara, eu acho que deixo o meu legado, entro na história do clube. Estou muito feliz por ter sido campeão. O acesso já tinha me elevado bastante dentro da minha carreira. Mas eu acho que o título somou bastante. Eu acho que se concretizou tudo o que eu tinha falado para você em entrevistas anteriores, da minha expectativa de ter vindo para o futebol cearense e com essa vontade, essa garra, essa determinação de dar o acesso ao Itapipoca. E, cara, eu acho que o título foi um marco muito grande na minha carreira. Cara, eu queria que você me falasse, porque quando você defendeu o pênalti, você se ajoelhou ali, ficou de frente para outra arquibancada e eu senti você fazendo uma oração. Era isso mesmo? Me fala sobre esse, me descreve esse momento que você ficou ali sozinho e eu senti como se você tivesse a oração. Eu estou até me tremendo aqui. As palavras que eu falava era que seja feita a vontade do Senhor. Se Ele me permitiu chegar até aqui, é para a honra e glória dEle. E eu sou muito temente a Deus. E eu estava pedindo força, sabedoria. Fui feliz na penalidade, mas meus companheiros também estão de parabéns por ter convertido. E a minha oração era essa, pedindo realmente que fosse feita a vontade dEle e que eu jamais ia deixar de lutar para ser campeão. E fui agraciado com tamanha bênção. E aí não vai dar nem para comemorar, cara? Tô sabendo que você já tem destino, já tem time para sair daqui, já vai se apresentar onde? Que história é essa? Eu acho que o spoiler já foi. Eu vou me apresentar no Timon Esporte Clube. Eu tenho um grande desafio lá, chegar e conhecer uma equipe nova, toda uma atmosfera. Eles já começaram a competição, já estrearam bem. Lá eu vou me encontrar com o meu treinador, Leandro Lago, que tem o meu respeito, gosta muito do meu trabalho também. E eu espero ser feliz lá e...
gente perdeu aí o contato do Tony conversando com o Fábio, no momento que ele já entregava pra gente o destino dele na sequência da temporada. Tá indo pro Timon. Timon, que é do Maranhão, já disputou o campeonato piauiense. O Fábio, que também já teve passagem pelo futebol piauiense, goleiro do time do Itapipoca, estava aí conversando com o Tony Souza. E é aquela, né, Leonardo? O bom time começa sempre com um bom goleiro. O Fábio foi peça importante nesse elenco. E aí, com a sua grande defesa aqui na disputa das penalidades, também colaborou com essa conquista do título do garoto travesso, né, Leonardo? Goleiro não é à toa que antes deles vir para o Itapoca estava empregado e antes de sair do Itapoca já está empregado. Não é à toa porque bons goleiros é sempre procurado, né? E ele é, além de ser um ótimo goleiro, é um líder dentro do grupo. O goleiro Fábio é o arqueiro da equipe do Itapipoca, trazendo aí o destaque, Leonardo, né? Chegou, estava empregado, veio para essa missão de ajudar na campanha do Garoto Travesso, sai como campeão, conquista o acesso e já tem mercado aí para a sequência de 2026. E você, Leonardo, como é que você tá? Tá se recuperando? Vem aí Série C, você já conversou com a gente que tem algumas situações de futuro. Como é que tá o Leonardo também para a sequência dessa temporada? Tá vindo aí Série C do Campeonato Cearense, Leonardo? Estou na recuperação, né? Que eu fiz a cirurgia no joelho. Creio que na Série C já esteja apto a jogar. Já estou certo lá com o Tururu Pacatuba, que lá vai ser o meu irmão, que vai ser o treinador, e pediu a minha ajuda. Tanto para montar o time e para ajudar ele dentro de campo. Graças a Deus, a minha recuperação está sendo ótima e creio que até lá já esteja apto a jogar. Já. Falando em ajudar a montar o time, tem alguém que interessa desse elenco do Itapipoca? Tem alguém aí que pode pintar lá junto com o Leonardo nessa disputa da Série C, Leonardo? Rapaz, por mim levaria todos, né? Mas devido ao acesso, essa conquista, como a gente já frisou, né? O Fábio já está viajando para outro time. Creio que vai aparecer coisas boas para eles devido a essa conquista, não só do acesso, mas principalmente do título, que você sabe, a gente sendo campeão é muito valorizado o atleta, mas a gente conta com alguns já aí nomes do Itapipoca para a gente levar lá para o Tururu. A gente tava querendo muito esse que o Nego falou, né? O Augusto, que bateu pênalti, cria do Itapipoca, veio da base, mas creio que vai ser muito difícil a gente conseguir levar ele, devido a esses últimos jogos que ele jogou, foi muito bem, e muita gente está de olho nele já. O pessoal que ganha, que conquista acesso, se destaca. E aí o mercado segue aberto, a gente tem aí disputa de Série B em outros estados acontecendo, vem aí a Série C do Campeonato Cearense, são 7 equipes, quem sabe a gente vai acompanhar algum desses atletas na disputa dessa terceira divisão. O torcedor segue aqui acompanhando a prorrogação. Ouvimos o Davi, o capitão do time do Icasa, e também o técnico Raimundinho. O Icasa já nos vestiários aí, depois que recebeu a sua premiação, a gente estava aí acompanhando a festa do pessoal do Itapipoca. O pessoal já vai também deixando o gramado. O Fábio segue ali com o Tony Souza. A gente estava aqui conversando, acabou que perdemos o contato com o Fábio. Daqui a pouquinho a gente tenta reconectar. Só agradecer mais uma vez os nossos parceiros. Prazeres da Carne, as melhores, se não a melhor churrascaria da nossa região. Você que está querendo deliciar o cardápio do nosso Cariri, as comidas típicas, um baião cremoso, uma carninha assada saborosa, é só passar ali no Prazeres da Carne, na Avenida Juazeiro Crato. Nós temos também aqui parceiros do canal Replay com Tony Souza, Salviano Embalagens, a COA, Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Biorregião do Araripe, a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, apoiando o futebol profissional e amador. Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz pertinho de você. Perboni Brasil, frutos de uma geração saudável, lá no Ceasa, na cidade de Barbalha. E a Icanet, a internet do Replay aqui na Arena Romeirão, é Icanet, a internet de toda a região do Cariri. É Icanet,
adquira já você também os serviços da Icanet. A Série B do Campeonato Cearense chega ao final. Tivemos o grupo da região do Cariri, com a queda do Barbalha, o acesso do time casiano, a boa campanha que fez o Azulão da Princesa, né? Acabou não conseguindo superar esse Itapipoca, ficou pelo caminho. O Guarani também teve a sua permanência lá naquele jogo diante do Caucaia. E o Cariri, que brigou na fase de quartas de final, não conseguiu superar a equipe do Crateus. Já na chave norte, região metropolitana, tivemos aí também o acesso e o título conquistado pelo time do Itapipoca. O time do Caucaia acabou sendo rebaixado e permaneceram o Guarani de Sobral, Crateus e a equipe do Atlético Cearense, que também está na disputa da Série D de Brasileiro. O time do Atlético jogou hoje também, se não me engano, joga hoje também pela Série D do Brasileiro. A chave, que é composta ali pelo Ferroviário, Atlético Cearense e Tirol, tinha movimentação nessa tarde de hoje, fechando a primeira fase nesse grupo que o Atlético Cearense está participando na Série D do nosso Campeonato Brasileiro. Você está acompanhando o programa Prorrogação. A gente consegue, Marcos, ainda não conseguimos ainda o retorno com o Tony, está lá embaixo ouvindo os personagens do jogo. A Rayana está aqui falando da camisa, pede a minha camisa. Camisa tem que ser para toda a equipe do Replay. O Tony está lá embaixo, já ganhou a dele. A Rayana pediu na última edição do programa Replay com o Tony Souza. E aí o pessoal em festa, às vezes, libera aí uma camisa a mais para a nossa equipe. Bom, a gente não vai conseguir mais o contato lá com o Tony, lá embaixo. Já estão apagando ali as luzes também. O pessoal do Itapipoca já voltou aos vestiários. Infelizmente a gente não tem mais esse contato lá por baixo. Passar a bola para você, Leonardo. A sua mensagem final também após esse título. Deixando aqui o seu recado. Você que já vestiu essa camisa do Icasa. O que falar para essa torcida do Verdão no Cariri também. E o que deixar de recado para essa torcida do Itapipoca. E pode esperar o torcedor nesse retorno da elite do Garoto Travesso, a elite do nosso futebol, Leonardo? A gente perdeu aqui o contato também com o Leonardo, né? No momento da sua mensagem final. Então a gente vai chegando ao encerramento do Prorrogação de hoje, fechando essa Série B de campeonato estadual. O Prorrogação que nasceu, né, nessa edição de Série B de Cearense, sempre após o apito final do árbitro, a gente começava toda essa repercussão pós-jogo, lá na abertura do campeonato, onde acompanhamos Barbalha e Crato naquele empate 0-0, e hoje aqui com o título do Itapipoca diante do Icasa na Arena Romeirão. Começou essa ideia, esse projeto do canal Replay com Tony Souza para acompanhar o pós-jogo. A gente sempre ali, ainda naquele clima da partida, ouvindo os personagens do jogo, os desabafos, como a gente ouviu aqui do Wilson após o confronto de hoje, levando para você que quer saber como é que está ali o clima, a adrenalina, após o término de cada partida. Essa foi a nossa ideia e a gente espera ter alcançado o nosso objetivo de mostrar essa mensagem a você que sempre esteve ligado conosco. A gente vai chegando ao final aqui das nossas transmissões, da cobertura do Campeonato Cearense, mas você já sabe que no nosso site, Instagram, TikTok, no YouTube, você fica por dentro de todas as informações, as atualizações do nosso futebol aqui no canal Replay com Tony Souza. Tá lá um vídeo no Instagram falando da Série C, o Calouros do Ar, que pode mandar seus jogos aqui na região, através da cidade de Caririaçu, com a parceria com o França e o Kleber Lavô. Enfim, essas movimentações da Série C, você vai ficar acompanhando também tudo dentro do nosso canal Replay com Tony Souza. Agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, você, internauta, que colabora demais com o nosso trabalho, ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, espalha para geral que o canal Replay com Tony Souza está acompanhando o nosso futebol. Vai chegando ao fim, voltando a qualquer momento, estamos aí em clima de Copa do Mundo, quem sabe aí o Replay na Copa. Amanhã na segunda tem mais uma edição do nosso programa e a qualquer momento aí através das nossas redes sociais tem mais novidade. Até porque os grandes momentos merecem Replay. Uma ótima noite a todos, um ótimo restante de mês de junho, né? Festa junina
quase que todo dia agora, esse clima festivo, o melhor mês do ano. Gratidão e até a próxima, até o próximo evento esportivo que vai ter a cobertura da nossa equipe. Valeu, até lá.